Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e esse é o nosso primeiro vídeo no tópico da relação entre soluto e solvente e no estudo das concentrações, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que aula presencial. Ele é uma ferramenta importante para levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel. E neste vídeo especificamente, nós vamos tratar das chamadas expressões físicas para concentração, que são aquelas que não dependem da natureza química da substância, expressa, por exemplo, por meio de sua massa molar. Estão relacionadas com medidas da natureza física, como por exemplo massa e volume. Bora pro conteúdo? Para começar aqui o nosso tema, é importante a gente definir o que são soluções. As soluções elas são misturas homogêneas, que elas podem ser encontradas em diferentes estados de agregação, seja no estado sólido, no estado líquido, que é o mais comum da gente discutir, ou mesmo no estado gasoso. E se você quiser ver a diferença entre misturas homogêneas e heterogêneas, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar no link do card aqui para vocês. Para misturas com dois componentes, nós vamos chamar de uma maneira geral de solvente aquele componente que se encontra na maior quantidade e de soluto o que se encontra em menor quantidade. Lógico que isso aqui tem algumas variações. Em alguns casos, como alguns que nós vamos tratar ainda aqui neste vídeo, mesmo uma substância estando em maior quantidade, ela será tratada matematicamente como se fosse o soluto, como é o caso das misturas de etanol e água para combustível. É comum nós encontrarmos misturas onde o etanol está na maior quantidade, mas mesmo assim nós expressamos as concentrações em termos do percentual de etanol, tratando, portanto, formalmente o etanol ali como se fosse um soluto, embora ele esteja em maior quantidade. Só para a gente ter alguma visão microscópica do que seria a formação de uma solução, eu trago aqui dois exemplos. A formação de uma solução de sal de cozinha, normal, cloreto de sódio, e de uma solução de sacarose, que é o principal componente do nosso açúcar de mesa que nós usamos aí em casa. Para formar uma solução de cloreto de sódio, este sal, que é uma substância iônica, precisa ser dissociado na água. E essa dissociação se dá pela interação dos seus íons, cloreto negativo e sódio positivo, com o dipolo elétrico da água, sendo os íons cloretos atraídos pelo polo positivo da molécula de água, que está na região dos hidrogênios, e os íons sódio atraídos pelos polos negativos das moléculas de água, que estão na região do oxigênio. Portanto, numa solução de cloreto de sódio, o sódio e o cloreto serão separados um do outro pelas moléculas de água, formando, como nós tratamos de uma solução, evidentemente de misturas homogêneas, mas com a efetiva separação das duas partes, dos dois elementos que compõem este composto. Já no caso da sacarose, um composto de natureza covalente, molecular, nós não teremos a separação entre os átomos característicos que compõem essa molécula de sacarose. Na verdade, aqui, o que a dissolução vai promover vai ser a separação de uma molécula de sacarose com todos os seus átomos correspondentes de outra molécula de sacarose e assim por diante, até separar todas as moléculas entre si. Reparem que há uma diferença significativa entre essas duas dissoluções. No caso do cloreto de sódio, nós estamos separando uma ligação iônica entre o íon cloreto e o íon sódio. Já quando a gente dissolve o açúcar, a sacarose, nós estamos separando uma molécula da outra. Nós estamos rompendo, então, um tipo de força um tanto menos intensa, que são as forças intermoleculares, que foram ali assunto do nosso último vídeo que você pode encontrar aqui no card disponível. Quando a gente vai preparar uma solução, nós temos um procedimento geral que normalmente é utilizado para a maioria das soluções e um procedimento específico para alguns casos especiais. Eu vou começar a tratar aqui desse caso geral. Então vamos tomar como exemplo a produção daquela solução de cloreto de sódio que nós vimos agora há pouco. Para preparar essa solução, nós medimos uma massa conhecida, uma quantidade escolhida de soluto que nós vamos querer dissolver, e pesamos essa massa em uma balança. É sempre importante nesse processo de pesagem a gente descontar a massa do recipiente, no caso aqui a massa desse becker onde o sal vai ser pesado, porque não nos interessa qual é a massa de vidro que tem, a gente só quer saber da massa de sal.
A uma dada temperatura ambiente, nós vamos acrescentar um pouco de água destilada para fazer uma pré-solução, transformar aqui esse sal e essa água de uma mistura heterogênea, que ele seria inicialmente, em uma mistura homogênea, onde nós não vemos mais nenhum cristalzinho de sal. Posteriormente, aquela pré-solução, que não pode ter um volume lá muito grande, é transferido para uma vidraria de laboratório muito interessante, que nós chamamos de balão volumétrico. O balão volumétrico é uma vidraria de precisão, onde nós conseguimos observar com bastante precisão quando o volume da solução chega em um dado valor que nós queremos preparar. E aqui é importante que a nossa pré-solução, que foi preparada ali no item 2, tenha um volume menor do que o volume da solução final que nós devemos fazer. Senão não tem como tirar aqui essa água sem tirar o sal também e perder, portanto, a informação de quanto sal eu teria para cada volume, para cada unidade de volume da solução. Depois dessa etapa, onde nós devemos também lavar o becker onde foi preparada a pré-solução com pequenas quantidades de água e despejar essa água de lavagem aqui também, de modo a não perder nem um pouquinho do sal que a gente usou na pré-solução, nós vamos adicionar água destilada ao balão até que o volume da solução atinja a marca precisa de 1 litro. E com isso, após a agitação e homogeneização da solução final, nós teremos exatamente 1 litro de solução, no qual estão presentes 200 gramas de cloreto de sódio dissolvido. Se a nossa balança da primeira etapa tiver uma precisão legal, e se nós estivermos usando corretamente esta vidraria de precisão, que é o balão volumétrico, nós vamos poder obter soluções com uma concentração bastante segura. E eu tenho um vídeo onde eu mesmo preparo algumas soluções de cloreto de sódio seguindo esse procedimento. Se puder, dá uma olhadinha nele, o link está aqui em cima. E para a maioria das soluções, nós vamos seguir exatamente esse procedimento que foi relatado até aqui. No entanto, existem exceções importantes que, por questões de segurança, nós alteramos um pouco o procedimento da preparação dessa solução, que é o caso da preparação de soluções partindo de ácidos ou bases fortes, sejam eles puros ou em concentrações elevadas. Na preparação de soluções de ácidos e bases fortes, naquela segunda etapa, que é o preparo da pré-solução, nós adicionamos o ácido ou a base à água, e não o contrário, como acontece para a maioria das soluções. E isso é importante porque soluções concentradas de ácido forte e de base forte podem ser extremamente perigosas e agressivas. Deste modo, é menos perigoso que respingue em você uma parcela de solução que tem um monte de água, mas ainda caiu só um pouquinho de ácido, do que o contrário, do que respingar a solução do ácido concentrado, que foi só levemente diluída com água. E tem outra questão aí envolvida. A dissociação de bases fortes e a ionização de ácidos fortes é um processo que costuma liberar muita energia na forma de calor. Sendo assim, durante a diluição, tem o risco dessa solução até ferver de maneira repentina. Dessa forma, o risco dessa solução corrosiva espirrar em quem está preparando, se os procedimentos corretos não forem seguidos, é relativamente alto. Tá, mas estamos falando aqui da palavra concentração, já apareceu algumas vezes. O que é essa tal dessa concentração? Por um acaso as substâncias químicas podem estar meio distraídas ou mais concentradas? Não é nada disso. Na verdade, a concentração, que pode ser expressa de diversas formas para uma mesma solução, é uma relação entre quanto soluto está presente e uma quantidade total da solução. E aqui, para dar uma ideia mais concreta do que é uma concentração, imagine o seguinte: você está preparando um suco, daqueles de diluir. Se você coloca um pouquinho de suco para preparar uma jarra de 1 litro, ou se você coloca um monte de suco para preparar a mesma jarra de 1 litro, faz diferença no resultado final. No primeiro caso, você vai ter um suco fraco, menos concentrado, com uma menor quantidade de soluto se comparado com a solução total. E no segundo, você vai ter um suco mais forte, mais concentrado, com uma maior quantidade de soluto relativamente ao total da solução. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. É comum a gente encontrar por aí na vida e mesmo na internet instruções sobre o preparo de soluções que dizem quanto que você tem que adicionar de soluto e quanto que você tem que adicionar de solvente, que normalmente é a água no nosso dia a dia. Ao invés do que seria o certo, que seria a quantidade de soluto e a quantidade da solução total no final, após a diluição. Eu, por exemplo, adoro canais que falam sobre o cuidado com plantas. E nesse tipo de canal, esse tipo de equívoco é muito comum.
E isto, infelizmente, pode levar a algumas confusões no preparo das soluções. Portanto, lembre-se, o correto é apresentar uma quantidade de soluto relacionada a uma quantidade total da solução, seja em massa, em volume, em qualquer medida que se possa apresentar. E aqui nós vamos dividir as possíveis expressões para essas concentrações em duas categorias. Uma primeira que será tratada neste vídeo e uma segunda categoria que será tratada mais no nosso próximo vídeo dessa série. A primeira categoria são as chamadas expressões físicas para concentração, onde nós vamos usar informações físicas para representar a quantidade de soluto, como por exemplo a sua massa, como nós acabamos de ver, ou o seu volume. Mas existem também as expressões químicas para concentração, onde a medida química de quantidade de matéria, que é o mol, passa a ser importante. Essas expressões químicas dependem da massa molar do soluto e dependem, portanto, da sua natureza química, da sua fórmula, diferentemente do que acontece com as expressões físicas. Mas vamos para os casos concretos, que eu acho que essa diferença fica mais simples de perceber. Uma primeira expressão física para concentração é a chamada concentração em massa ou concentração massa-volume, onde nós vamos apresentar a quantidade de soluto através da sua massa e a quantidade da solução total através do seu volume. E este é exatamente o exemplo do que nós podemos fazer com aquela solução de sal que eu utilizei para explicar como a gente prepara uma solução. Nós tínhamos a massa de sal e o volume final da solução, 200 gramas de sal em uma solução com volume total de 1 litro. Um símbolo bastante comum para a expressão dessa concentração física em massa é usar a letra C como símbolo para concentração, colocando como índice o nome ou a fórmula do soluto. No caso da nossa solução de exemplo, nós teríamos C como um índice NaCl. E esse Czinho, essa concentração, vai expressar a relação entre quantos gramas, qual é a massa de soluto, e a unidade de volume da solução. Uma unidade comum para essa medida é expressá-la em gramas por litro. Mas qualquer unidade de massa e qualquer unidade de volume, utilizada aqui, pode representar uma unidade de concentração em massa. Se uma solução apresenta uma concentração de soluto de 150 gramas por litro, isso significa que cada litro da solução possui 150 gramas de soluto dissolvido. E aí não importa se eu estou falando de 1 litro mesmo, se eu estou falando de 1 mililitro, ou de uma caixa d'água inteira de 1000 litros de solução. A concentração será a mesma. Ela não depende da quantidade de solução. E se nós pensarmos em soluções que a gente pode experimentar, como exemplo do suco que eu citei agora há pouco, é fácil perceber que caso as proporções sejam mantidas entre quantidade de soluto e quantidade total da solução, o gosto vai sempre ser o mesmo, independentemente de você tomar um golinho ou de você tomar um copo inteiro do suco. Da mesma forma que o gosto, que é a nossa sensação, a concentração será a mesma. Deste modo, se eu tiver 100 ml de uma solução de cloreto de sódio, onde a concentração é 150 gramas por litro, quantos gramas de cloreto de sódio eu terei nessa solução? Por outro lado, eu poderia também pegar 50 ml de uma solução de cloreto de sódio com a mesma concentração. Poderia até ser a mesma. Eu preparei aqui 1 litro de solução, tirei 100 ml para evaporar a água e ver quanto sal tem. E em um outro recipiente eu tirei 50 ml da mesma solução, salgadinha igual, para evaporar a água e ver quanto sal tem. Como a concentração não depende da quantidade de solução, as duas soluções são 150 gramas por litro. Mas evidentemente a quantidade de sal presente será diferente, porque a quantidade de solução total é diferente, 100 ml e 50 ml. E aí, será que você consegue calcular a massa de sal presente em cada um desses dois exemplos? A massa de soluto será proporcional à quantidade de solução tomada, tendo como a sua relação de proporcionalidade a concentração. 150 gramas estarão presentes em 1 litro, quantos gramas estarão presentes em 100 mililitros, que é 0,1 litro? Da mesma forma, para os 50 ml, 150 gramas estarão presentes em 1 litro. Quantos gramas estarão presentes em 50 ml? E a resposta é 15 gramas para os 100 ml de solução tomada e 7,5 gramas para os 50 ml.
Nós poderíamos fazer essas mesmas contas de outra maneira, se a gente não quiser pensar em regra de 3, coisas do tipo. Olhando para a expressão da concentração, como a concentração em massa é massa de soluto dividido por volume de solução, se nós multiplicarmos aqui dos dois lados pelo volume de solução, nós teremos que a concentração de soluto vezes o volume de solução é igual à massa de soluto, que é justamente o resultado que nós queremos obter. Concentração 150 gramas por litro vezes 100 mililitros, que é 0,1 em litros, dá 15 gramas. Já com a unidade de medida, o litro da concentração com o litro do 0,1 litro se cancelam, sobrando só os 15 gramas. 150 gramas por litro multiplicado por 0,05 litros, que são 50 ml expressos em litros, dá 7,5, já com a unidade gramas, que é a minha quantidade de cloreto de sódio. Só para pegar mais um exemplo e trabalhar com isso, a gente fez a solução de água com sal, vamos fazer agora a solução de glicose. 1 mililitro de uma solução de glicose, que tem essa fórmula aqui, com concentração de 1 grama por litro, nós temos que multiplicar o volume, 1 mililitro é 0,001 litro, pela concentração, 1 grama por litro. Resolvendo aqui a conta, nós teríamos 0,001 gramas de glicose. Agora para o ácido sulfúrico. Se eu tiver 1 mililitro de uma solução de ácido sulfúrico com concentração de 100 gramas por litro, 1 mililitro, que são 0,001 litro, vezes 100 gramas por litro, é 0,1 gramas de ácido sulfúrico. Reparem que apesar de ter apresentado aqui as fórmulas do NaCl, da glicose e do ácido sulfúrico, eu não usei a massa molar dessas substâncias em momento algum. Isso com certeza vai ser diferente no nosso próximo vídeo quando nós tratarmos de concentrações químicas. Uma outra medida de fácil acesso, feita com frequência, que está de alguma forma relacionada com a concentração, é a medida da densidade. E por que eu usei a expressão está relacionada? Porque a densidade não é propriamente uma concentração. Ela não expressa uma quantidade de soluto presente em uma quantidade padrão de solução. Ela expressa a massa total da solução dividida pelo volume total da solução. Uma quantidade total da solução, e não do soluto, por uma quantidade da solução. Mas para uma substância pura, a densidade é bem definida, caso a temperatura e a pressão sejam mantidas fixas. Mas uma mistura não tem propriedades bem definidas. E dentre as suas propriedades que não são bem definidas está a densidade, que vai depender sim da proporção que está presente naquela mistura. Deste modo, nós conseguimos encontrar alguma relação entre densidade e concentração. E o exemplo mais cotidiano, talvez, desta correlação é o que nós encontramos em todos os postos de gasolina, que é a utilização de um densímetro, de um instrumento para aferição da densidade, para verificar se a concentração do combustível está adequada ou está fora do padrão. No caso do álcool combustível, que tem como principal componente ali o etanol, que tem uma densidade de 0,8 gramas para cada mililitro, e que tem como seu principal adulterante a adição de água e etanol se dissolvem bem, em qualquer proporção. Se tiver excesso de água, a densidade será mais alta do que aquela que é permitida pela legislação. Se tiver um excesso de água, a proporção do etanol naquela mistura é menor e esse combustível será menos eficiente. E a gente pode verificar isso pela densidade. Como a água é mais densa, quanto mais água eu tiver na mistura, maior é a densidade. O densímetro tem uma densidade fixa e é projetado de acordo com aquilo que a legislação prevê para que a sua marquinha bata com o nível ali do combustível. Se tiver muita água, se estiver adulterado aquele combustível, a densidade da solução aumenta e o decímetro vai subir, indicando ali o excesso de água no combustível. Outra expressão bastante interessante para concentração física é o chamado título em massa. E eu, particularmente, acho esse tipo de expressão mais seguro, porque diferente das outras medidas que nós citamos anteriormente, que envolvem o volume de alguma forma, a massa das substâncias não depende da temperatura, sendo um parâmetro próprio daquela quantidade de material que está ali presente. Mas mesmo assim, as concentrações que envolvem o volume são bastante importantes e bastante frequentes, então nós temos que aprender também. O título em massa vai expressar também uma quantidade de soluto presente em um total de solução. Só que agora essa expressão se dá entre massa de soluto e massa de solução.
qual é a massa de soluto que eu tenho para cada 100 unidades de massa da solução. Se nós estivermos usando grama, por exemplo, como unidade, em 100 gramas de solução, quantos gramas são do soluto? Como a massa se conserva, é uma quantidade conservativa, a massa da solução será a massa do soluto mais a massa do solvente. E como nós temos massa de soluto dividido por massa de solução, corta a massa com massa, grama por grama, quilograma por quilograma, e o título é uma medida adimensional. E repare que aqui nós temos um dos poucos exemplos onde em física ou em química a gente tem uma medida que não tem unidade de medida. Então, se eu tenho uma solução com título em massa de 0,25, isso significa que para cada 100 gramas da solução tem 25 gramas de soluto. Como a massa da solução é massa de soluto mais massa de solvente, neste caso do título em massa, nós podemos afirmar que se 25 gramas são o soluto, os outros 75 gramas são solvente. Novamente, as concentrações não dependem da quantidade de solução. Eu posso ter quantidades de solução diferentes com a mesma concentração e que vão conter, por sua vez, quantidades diferentes do soluto. E um exemplo aqui do título em massa é a gente tentar calcular quanto etanol eu teria em uma solução com título 0,25, pegando 200 gramas de solução. Ou em uma solução com o mesmo título, 0,25, mas pegando dessa vez 50 gramas apenas da solução. Calculando de novo, seja pela proporção ou seja pela multiplicação da massa total da massa da solução pelo título, 200 gramas vezes 0,25 são 50 gramas de etanol. Já 50 gramas vezes 0,25 são 12,5 gramas de etanol. Novamente, as unidades se comportam certinho matematicamente. Se eu estou multiplicando algo em grama por algo sem unidade, meu resultado final é em grama. E o tal do grau INPM, que se refere ao Instituto Nacional de Pesos e Medidas, e que a gente tem ouvido falar bastante quando se refere ao álcool gel ou mesmo ao álcool líquido, está diretamente relacionado com o título em massa. E quem já está mais acostumado a lidar com porcentagem, reparou que esse título de 0,25 tem a ver com 25%, com 1/4, e provavelmente chegou bem rápido nos resultados para a massa do etanol. E a relação entre o grau INPM e o título em massa é só uma multiplicação por 100. Se eu tenho uma solução com título 0,25, sendo que o título é sempre uma coisa que só pode variar de 0 a 1, será 0 quando não tiver nada de soluto, e será 1 quando na verdade não for uma solução, quando eu tiver esse soluto ali puro, então a massa do soluto é igual à massa total. Se eu multiplico essa proporção de 0 a 1 por 100, eu tenho o valor em porcentagem. No caso, a porcentagem em massa, que corresponde ao grau INPM daquela solução. O título em massa pode também, de uma certa maneira, com alguma aproximação, ser relacionado com a densidade, aquela que nós já discutimos ali para o posto de combustível. Nós podemos, pelo menos de maneira aproximada, prever a densidade de uma solução multiplicando a densidade do seu soluto pelo seu percentual em massa, dividido por 100, mais a densidade do solvente vezes o seu percentual em massa dividido por 100. Isso aqui é como se fosse uma média ponderada das densidades de soluto e solvente. Que nem às vezes quando você tem duas notas, uma vale 70% da nota final e a outra vale 30%, você tem que pegar a primeira nota e multiplicar por 0,7 e a segunda nota multiplicar por 0,3 para obter a nota final. Em termos do título, já que o título vezes 100 é a porcentagem em massa, basta multiplicar a densidade do soluto pelo título do soluto, mais a densidade do solvente pelo título do solvente. Lembrando que se for uma mistura binária de duas substâncias ali apenas, se o soluto é 10%, os solventes são os outros 90% em massa, não tem nenhuma outra massa além de soluto e solvente ali. Se o título do soluto é 0,1, o título do solvente é 0,9, para a soma dos dois ser 1. Eu ressaltei aqui que a densidade pode ser relacionada com os títulos em massa de maneira aproximada.
Porque a própria mistura de etanol e água apresenta um fenômeno chamado contração de volume ao misturar essas duas substâncias. Como a gente vai discutir melhor no próximo tópico de título em volume. Essa contração de volume depende da natureza das substâncias envolvidas e até mesmo da sua proporção, não sendo tão fácil assim de ser representada matematicamente. Mas pelo menos como uma primeira aproximação, você pode representar a densidade de uma mistura como relacionada com o título dessa mistura. E a nossa próxima expressão física para concentração é o chamado título em volume, onde nós expressaremos a nossa concentração como uma relação entre o volume de soluto e o volume total da solução. Esse tipo de expressão é muito comum para solutos líquidos e gasosos, como o próprio caso do álcool, que já foi comentado. Então, novamente, o título em volume será uma quantidade de soluto por uma quantidade da solução total. O volume do soluto a cada 100 unidades da solução. Então, quantos por cento do volume total da solução é o volume inicial de soluto que foi adicionado? Mas neste caso do título em volume, é muito importante a gente diferenciar do título em massa. Se no título em massa a gente podia afirmar com segurança que a massa de soluto mais a massa do solvente é a massa total da solução, no caso do título em volume essa afirmação não necessariamente é verdadeira. Existem soluções, como eu já citei, o caso da água e do álcool, onde o volume total da solução é diferente da soma dos volumes de soluto e solvente. A rigor, isso aqui deve ser definido de maneira experimental, deve ser medido o volume final da solução. Então você conhecia o volume de soluto inicial, você mediu o volume dele puro e mediu o volume final da solução, ou mesmo preparou a solução em um volume final desejado, volume de 1 litro, por exemplo. E essa diferença entre o volume total e a soma dos volumes pode ser explicada pelas forças intermoleculares. E se você não viu o meu vídeo sobre forças intermoleculares, pode dar um pulinho lá. No caso da mistura de etanol com água, essa interação é muito eficiente. Etanol e água estabelecem pontes de hidrogênio entre si, uma força intermolecular muito forte, o que explica a contração do volume na hora que eu misturo essas duas substâncias. E se uma solução possui título em volume de 0,25, isso significa que para cada 100 ml da solução, há 25 ml do soluto, medido separadamente antes de ser misturado com o solvente. Novamente, aqui no caso do título em volume, não vale mais que se 25 ml são do soluto, os outros 75 ml são do solvente. Não vale não. Há 25 ml de álcool em 100 ml daquela solução de água com álcool. No caso, se eu medisse o volume da água que foi adicionada para preparar essa solução, certamente isso seria maior do que os 75 ml que falta para chegar em 100, devido à já citada contração do volume na mistura de água com álcool. Novamente, concentrações não dependem da quantidade de solução. Então, duas porções de uma solução com o mesmo título em volume, com a mesma concentração, mas tomando quantidades diferentes dessa solução, vão corresponder a uma quantidade de soluto diferente. 200 ml, 0,2 litros, de uma solução 0,25 título em volume de etanol, possuem 50 ml de etanol. 50 ml de uma solução com título em volume 0,25 possuem 12,5 ml de etanol. E aqui aparece também uma outra vantagem dos títulos, que eu não preciso me preocupar tanto com a unidade de medida. Se o meu volume de solução foi dado em mililitros e eu multiplico pelo título, meu resultado em mililitros está correto. Se ao invés de 200 mililitros eu tivesse 200 litros da solução, eu faria a mesma conta. 200 vezes 0,25, 50, mas agora com a unidade litros associada a essa medida. E isso é possível porque os títulos são adimensionais. Então eles não carregam essa informação da unidade que nos obrigaria, por exemplo, na concentração em massa sobre volume, a fazer uma conversão de unidades. Novamente, eu posso tratar tanto como uma regra de 3, como uma porcentagem para associar a concentração à quantidade de soluto, como também olhar para a própria expressão da concentração. Se o título em volume é volume de soluto por volume de solução, se eu multiplico todo mundo por volume de solução, título de soluto vezes volume de solução é igual ao volume do soluto.
E do mesmo modo que nós relacionamos o título em massa com o grau INPM, que é utilizado em combustíveis, nós vamos comparar o título em volume com o grau Gay-Lussac, o grau GL, ou mesmo porcentagem em volume, que é o que normalmente vem expresso em bebidas alcoólicas. O grau GL está relacionado com o título, e aí aqui não é do combustível, né? O título da bebida ali, né? Em volume, pela mesma relação que nós vimos entre o grau INPM e o título em massa. Se o título em volume é dado em fração do volume dissoluto pelo volume da solução, a porcentagem em volume, portanto o grau Gay-Lussac, o grau GL, é o título em volume vezes 100. E neste ponto, é importante ressaltar uma desvantagem que existe no título em volume, além daquela que eu já falei para o caso do etanol e água. Assim como qualquer outra medida onde esteja envolvido volume, este título é sensível a variações de temperatura, porque se mudou a temperatura, você pode ter dilatação ou contração térmica de um dado sistema, e logo o título será afetado pela variação de temperatura. E para terminar aqui o nosso conjunto de concentrações expressas em termos físicos, nós vamos discutir as concentrações em ppm, parte por milhão, ou ppb, parte por bilhão, ou até mesmo ppt, parte por trilhão, que serão como os títulos, uma proporção volume-volume, soluto-solução, ou massa-massa, também do soluto com relação à solução, só que é utilizada para quando nós vamos tratar de concentrações muito pequenas, ou que pelo menos nós esperamos que sejam muito pequenas. As concentrações em ppm e ppb são praticamente a mesma coisa que os títulos, mas com uma escala ajustada para situações de baixíssimas concentrações. As concentrações em partes por milhão, ou partes por bilhão, ou trilhão, seja lá o que for, elas vão representar quantas partes de soluto eu tenho para cada 10 a sexta, para cada 1 milhão de partes de solução, no caso do ppm, ou 10 a nona, no caso do ppb, das partes por bilhão. Então, quando eu digo que eu tenho uma concentração de 1 ppm, eu estou dizendo que eu tenho uma parte de soluto para cada 1 milhão de partes de solução. E no caso dessas concentrações em ppb, em ppm, ou outra semelhante, é comum relaxar um pouco essa exigência de que a concentração seja expressa por uma quantidade de soluto dividido por uma quantidade do total da solução. Isso porque dividir pelo total da solução ou dividir pelo solvente dá praticamente na mesma, porque a quantidade de soluto é muito pequena. Então a quantidade da solução é quase igual à quantidade de solvente. E aí, normalmente, a menos que se diga o contrário expressamente, quando o nosso solvente é um gás, as concentrações em ppm ou ppb são expressas em volume. Quando o solvente é um líquido ou um sólido, essas concentrações costumam ser expressas em massa. E para discutir um pouco isso, vamos pegar um exemplo, que é o exemplo do sulfeto de hidrogênio, o H2S, que é talvez a principal substância responsável pelo cheiro de pum. E aqui nós vamos ver a potência desse negócio para dar cheiro. Se uma solução gasosa possui 0,00047 partes por milhão de H2S, isso significa que para cada 1 milhão de litros de solução, há 0,47 mililitros. Seriam 0,00047 litros, transformando para mililitros, 0,47 mililitros de H2S. Nessas condições, o cheiro de ovo podre é detectado por mais ou menos metade dos seres humanos que estiverem presentes naquele ambiente. Então, essa concentração de 0,0047 partes por milhão significa que eu tenho 0,47 mililitros em cada 1 milhão de litros de ar. E mesmo assim, metade das pessoas sente o cheiro. Se eu pensar numa concentração ainda mais alta do H2S, além do cheiro ficar ainda mais desagradável, se a solução for para 800 partes por milhão, um aumento considerável com relação à primeira, mais ou menos metade dos seres humanos ali presentes vão morrer após 5 minutos de exposição. E reparem, nós estamos falando em partes por milhão. Se eu tiver 800 litros de H2S em 1 milhão de litros de ar, isso já vai ser letal para uma boa parte das pessoas. Mas é claro que produzir essa quantidade toda de H2S somente com pum não é uma coisa lá muito fácil de acontecer.
E aqui um outro exemplo, onde nós temos como solvente um líquido e, portanto, como pressuposto, nós vamos falar em ppm ou ppb em massa. E aí é o exemplo da contaminação por chumbo. A água potável deve conter no máximo 15 partes por bilhão de chumbo, para poder ser consumida sem risco para as pessoas que estão bebendo aquela água. O que quer dizer que a cada 1 bilhão de gramas de água, o máximo que pode ter de chumbo são 15 gramas. E aí, deu para ter uma ideia como ppb é uma medida para soluções muito diluídas? Mas mesmo assim, essas medidas ainda são muito úteis em diversas situações, especialmente situações ambientais e de contaminação, onde pequenas quantidades de um determinado soluto podem ser fatais ou danosas à pessoa ou ao meio ambiente. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo dessa série, nós vamos tratar das expressões químicas da concentração, além de algumas expressões um pouco mais incomuns, mas de grande importância para uma série de áreas. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!